que é das grandes novidades da madrugada de quarta para quinta. Aconteceu a finalização, né, do julgamento da morte do menino Henri Borel. Esse daqui você certamente se lembra do rostinho dele. O julgamento aconteceu no 2º Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e, como a gente te disse já no comecinho dessa edição do Boletim Metrópolis, o Jairinho, doutor Jairinho ali de branco, ele foi condenado a 43 anos de prisão. Já a Monique, ele era o padrasto do Henri Borel. A Monique, que é a mãe, que via todas as agressões acontecendo recorrentemente, o Henri Borel foi exposto a muitas agressões físicas, a muitas agressões psicológicas, como tudo foi comprovado pelas provas que o Ministério Público conseguiu reunir. A Monique, mesmo assistindo a tudo, ela foi inocentada das acusações ali de homicídio triplamente qualificado. Mas ela foi condenada a 1 ano pela omissão, justamente porque ela via as agressões acontecendo e não fez nada. Pode ter, inclusive, visto o menino sendo morto. Vamos ler a matéria de Metrópolis.com? Uma delas, né? A gente tem um montão de matéria, inclusive te explicando o que significa essa situação da Monique em que ela foi inocentada, absolvida do crime de homicídio. Esse daqui é o resumão da condenação dos dois. A Madu Toledo e a Thaís Martins é quem trazem esses detalhes aqui pra gente em Metrópolis.com. Henri Borel, Jairinho é condenado a 43 anos de prisão e Monique recebe perdão judicial. Com 10 dias de duração, o julgamento foi ao mais longo do Rio de Janeiro, em 18 anos, e terminou na madrugada dessa quarta-feira. A gente te traz os detalhes aqui na matéria das repórteres. Aqui foto dos dois, né? Inclusive durante o julgamento. E aqui as informações. O júri responsável pelo julgamento da morte do Henri Borel no 2º Tribunal de Justiça da capital do Rio de Janeiro declarou o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, culpado pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, prática de tortura e coação no curso de processo. A mãe do menino, a Monique Medeiros, teve a acusação de homicídio doloso desclassificada para homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ela também foi condenada por omissão em relação às torturas sofridas pelo filho. A decisão foi divulgada já na madrugada dessa quinta-feira, ao fim do 10º dia de julgamento, e a sentença do Jairinho foi de 43 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, ou seja, a prisão fechada, né, em regime fechado. E a Monique recebeu o perdão judicial pelo crime de homicídio, mas pelo crime de omissão, a pena recebida por ela foi de 1 ano e 4 meses, mas, como já cumpriu o tempo da prisão preventiva, a pena foi considerada encerrada. É isso mesmo que você está ouvindo. A Monique, que presenciou esse histórico de agressões do namorado dela na época, o marido dela na época, do doutor Jairinho, ao filho dela, ao menino Henri Borel, ela que presenciou todas essas agressões, ela hoje deixou o tribunal totalmente livre, saiu andando pela porta da frente do tribunal depois de 10 dias de julgamento. Ela estava presa desde lá 2021, quando acontece o caso. A morte do menino é registrada em 8 de março de 2021. Eles são presos em abril e desde então estavam presos. E por ela já ter cumprido todo esse tempo, esperando o julgamento dela, presa, ela saiu livre do tribunal hoje. Diferentemente do Jairinho. Ele foi condenado a pagar também, além do tempo de prisão em regime fechado, ele foi condenado a pagar R$400 mil em indenização por danos morais ao pai do Henri, ao Leniel Borel, e foi absolvido de outras 2 acusações de tortura. O ex-vereador ele respondia pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, tortura e coação no curso do processo. E a Monique foi julgada por homicídio também qualificado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, além de tortura e coação no curso do processo. Isso tudo cabe recurso. E aqui a gente também, claro, te coloca um resumão, mas eu vou resumir ainda mais tudo que aparece aqui. No dia 8 de março de 2021, o menino é levado pela família, ali, pelo padrasto e pela mãe, ao hospital, ali em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Ele dá entrada no hospital já morto e os médicos muito rapidamente conseguem fazer os primeiros exames, e veem que ele tinha uma hemorragia interna e o fígado tinha sido dilacerado, né, destruído. Com os exames do IML,
É comprovada a morte por causa das mais de 20 lesões de natureza violenta, incluindo laceração do fígado, lesões nos rins e hemorragia interna, indicando, né, um espancamento e morte lenta, além dele ter agonizado. Uma criança de 4 anos sofreu isso nas mãos da mãe e também do padrasto. Hoje, o padrasto foi condenado pelo homicídio, a mãe foi inocentada e saiu livre porque ela já ficou esse tempo todo presa. Ela só recebeu 1 ano de reclusão por causa da omissão. É isso, claro, tudo isso está repercutindo mal, vem chamando bastante atenção nas redes sociais e também aqui no portal metrópolis.com. A gente já tem alguns materiais sobre isso no nosso canal no YouTube, no Metrópolis TV, e dá para você acessar a tudo. Inclusive, a gente pergunta aqui na nossa enquete, no nosso canal no YouTube, se você concorda, né, com isso, qual que é o seu entendimento em relação ao perdão da culpa aí da Monique Medeiros. Responda lá a enquete e daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre o assunto.